Bora lá? 25 dias e contando. Base de dados LILAC, leitura do artigo Educação Física na Escola Indígena dos Borari, na terra indígena Maró. Resumo. Esse trabalho resulta da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, intitulada Educação Física e Educação Escolar Indígena. O caso dos Borari, da terra indígena Mará. A pesquisa teve como objetivo geral compreender o desenvolvimento do componente curricular da educação física em uma escola indígena do município de Santarém, Pará. A pesquisa caracterizou-se como um estudo exploratório e os dados produzidos foram analisados mediante a técnica da análise de conteúdo. Os resultados encontrados demonstram que o componente curricular de educação física estava organizado na escola indígena a partir de uma sistematização de 3 categorias de ensino: jogos e brincadeiras, práticas corporais tradicionais e a modalidade esportiva futebol. Os conteúdos que foram sistematizados pelos docentes indígenas mediante a necessidade de implementar uma proposta de ensino diferenciado em sua escola, na qual os conhecimentos tradicionais presentes no cotidiano indígena são introduzidos na instituição escolar. Keyword: educação física, educação escolar indígena, práticas corporais tradicionais. Introdução. O presente trabalho resulta de parte das análises empreendidas durante o desenvolvimento da pesquisa intitulada Educação Física e Educação Escolar Indígena. O caso dos Borari, da terra indígena Maró. A pesquisa decorre do interesse dos pesquisadores em compreender a inserção do componente curricular de educação física no contexto da educação escolar indígena implementada em uma escola situada na terra indígena Maró, onde habitam as etnias Borari e Arapium. A terra indígena Maró está localizada à margem esquerda do rio Maró, afluente do rio Arapuins, Gleba Nova Olinda, e frente à reserva extrativista Tapajós Arapiuns, no município de Santarém, Pará. Nesse território, há 3 aldeias: Novo Lugar, Cachoeira do Maró e São José III, e 3 escolas municipais, uma em cada aldeia, que fornece atendimento educacional aos indígenas. Os indígenas Borari e Arapium, da terra indígena Maró, são falantes do português, tendo como referência memorial o pequeno uso da língua indígena Nhengatu. Ao longo dos anos 2000, as 2 etnias passaram a reivindicar a implementação da educação escolar indígena em seu território. Essa reivindicação decorreu de um progressivo avanço conquistado pelos indígenas nos últimos 30 anos, do reconhecimento de suas formas próprias de organização sociocultural, tradições, conhecimento e transmissão cultural. Após 5 séculos de política de Estado integracionista, em que a legislação nacional representada pelas constituições anteriores apontavam diretrizes protecionistas, orientava para a gradativa assimilação e integração dos povos indígenas na comunhão nacional, a promulgação da Constituição Federal de 1888 apresentou novos rumos à política indigenista brasileira. Dentre as principais garantias firmadas na legislação nacional, destaca-se o direito à educação escolar indígena, elemento que ganhou destaque na Constituinte e assegurou aos povos indígenas a valorização das diferenças culturais e a organização dos processos específicos de aprendizagem. A educação escolar indígena pode ser caracterizada como um direito ao processo formal de ensino destinado aos povos indígenas, sendo a sua consolidação dos territórios diretamente ligada à atuação efetiva dos indígenas na elaboração de uma proposta que
Considere os conhecimentos relacionados ao seu modo de vida e os saberes oriundos da sociedade nacional. No âmbito dos conhecimentos previstos para a modalidade de educação escolar indígena, destacamos o componente curricular Educação Física, assegurado pelo Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei número 9.394, de 96, a qual considera que, na condição de disciplina, a educação física tem como finalidade formar os indivíduos dotados de capacidade crítica em condições de agir autonomamente na esfera da cultura corporal de movimento e auxiliar na formação de sujeitos políticos. Portanto, a esse componente curricular obrigatório cabe a função de propiciar às novas gerações a apropriação das práticas corporais produzidas pela humanidade que perfazem a nossa cultura corporal de movimento. A educação física, enquanto componente curricular obrigatório da educação básica, faz-se presente no currículo da modalidade da educação escolar indígena existente no município de Santarém, Pará. E assim como as demais áreas do conhecimento, possibilita um amplo campo de investigação. Conforme verificamos no âmbito das publicações acadêmicas desenvolvidas na região, não havia estudos que tratassem sobre a temática no município de Santarém, Pará. Panorama que decorre, sobretudo, devido à recente implantação da modalidade de educação escolar indígena, a qual foi conquistada pelo grupo junto à Secretaria Municipal de Educação de Santarém no ano de 2006. A partir da compreensão da necessidade de estudos a respeito da educação física no âmbito da educação escolar indígena no município de Santarém, Pará, selecionamos como blocos de investigação a Escola da Etnia Borari da terra indígena Mará. Rodrigues, 2016, relata em suas investigações realizadas na terra indígena que nos últimos 7 anos os indígenas do Mará passaram a implementar uma proposta pedagógica de ensino diferenciada, realizando modificações no âmbito de suas escolas. A proposta pedagógica que vem sendo consolidada na Escola dos Borari vem sendo conduzida por lideranças indígenas e coordenação pedagógica escolar, as quais passaram a organizar modificações da estrutura organizacional e no projeto político-pedagógico das instituições escolares, introduzindo os conhecimentos relativos aos territórios e aos saberes indígenas, implementando em sua instituição de ensino que, no âmbito da legislação educacional, pode ser caracterizada como educação indígena diferenciada. Nos últimos 7 anos, os Borari vêm modificando os processos educacionais desenvolvidos na instituição escolar e transformando-a em um instrumento que vai atuar a favor da manutenção territorial, ética e identitária da cultura indígena. Nesse processo, os conhecimentos relativos ao território e à cultura indígena estão sendo inclusos na escola por meio de reorganização dos componentes curriculares e da organização de uma programação anual, a vivência da Semana da Vivência Interdisciplinar da Terra Indígena Mará. Considerando a proposta de educação indígena diferenciada e tendo em vista que a educação física carrega uma historicidade peculiar aos povos indígenas e singular entre os Borari da Terra Indígena Mará, a que este povo esteja em franco processo de reelaboração das atividades escolares para atender suas especificidades e interesses por escolarização, a pesquisa buscou resposta ao seguinte problema: como componente curricular a educação física está sendo desenvolvida na Escola Borari da terra indígena Mará para manter sintonia com a proposta de educação escolar indígena. Material e métodos. Esse trabalho é caracterizado como uma pesquisa qualitativa exploratória. Este tipo de pesquisa pode ser definido como aquele que possibilita ao pesquisador conhecer com exatidão um determinado local ou comunidade, uma vez que leva em consideração as características, problemas e os valores existentes na realidade estudada. A pesquisa de campo ocorreu durante o segundo semestre de 2019, na Escola dos Borari, na aldeia Novo Lugar da terra indígena Mará. A instituição escolar foi selecionada mediante a verificação junto à Secretaria Municipal de Educação de Santarém, CEMED-STM,
de que se tratava de uma das maiores escolas indígenas do município em quantitativo de servidores e alunos indígenas, bem como a partir dos estudos realizados na terra indígena por Rodrigues em 2016, que afirmam o avançado processo de reorganização curricular desenvolvido pelos indígenas em sua escola. A primeira atividade de campo ocorreu durante o mês de setembro de 2009, a período em que ocorreu uma programação anual realizada pela coordenação escolar e lideranças indígenas, a quinta vivência interdisciplinar da terra indígena Maró. Nesse evento, foi realizada pausa. Neste evento, foi realizada a apresentação da pesquisa para os indígenas, ação necessária para que obtivéssemos a autorização das lideranças locais para a realização do estudo no território. A inserção dos pesquisadores no evento teve duração de 7 dias, período de aproximação com a realidade investigada e a realização das primeiras entrevistas com os atores escolares, a diretora da escola, pedagoga e um gestor pedagógico que atuava nas escolas indígenas do município. Nesse período, participamos da programação e passamos a observar as atividades realizadas pelos indígenas no evento. Um momento oportuno para a familiarização com o locus da pesquisa e compreensão da realidade indígena. Após esse primeiro momento, continuamos a pesquisa de campo acompanhando as atividades escolares durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. Nesse período, foram observadas as aulas ministradas pelos 2 docentes que ministravam as aulas de educação física, bem como as demais atividades pedagógicas desenvolvidas na instituição. Nesse interim, os dados foram coletados por meio de técnicas como a observação participante e a realização de entrevista semi-estruturada, filmagem das atividades escolares e anotações em diário de campo. Realizamos a aplicação de entrevista semi-estruturada com 9 atores escolares, a coordenação pedagógica, a diretora, a pedagoga da escola, além do coordenador pedagógico das escolas indígenas do município, 2 professores que atuavam no componente curricular de educação física, 2 lideranças indígenas, primeiro e segundo cacique da aldeia, e 2 professores da escola. Posteriormente, durante o segundo semestre de 2021, tivemos uma cópia do projeto político-pedagógico indígena, documento que estava em fase de tramitação para aprovação junto ao Conselho Municipal de Educação de Santarém. Este documento possibilitou a análise de elementos fundamentais para a compreensão da organização do componente curricular de educação física no âmbito da proposta pedagógica diferenciada que estava sendo implementada na instituição escolar. Os dados levantados foram analisados mediante a técnica denominada análise de conteúdo, que, de acordo com Laurence Bardin, apresenta um conjunto de técnicas e instrumentos metodológicos por meio dos quais é possível analisar diferentes fontes de conteúdos, verbais ou não verbais, tendo em vista produzir inferências dos textos, deduções lógicas para o seu contexto social de forma objetiva. A análise de conteúdo apresenta como característica primordial a realização de inferência sobre as comunicações analisadas, uma vez que consiste em classificar os diferentes elementos segundo critérios suscetíveis de fazer surgir um sentido. É a forma de sistematizar, compreender em profundidade e descrever os conteúdos presentes nas mensagens, evitando ao máximo a subjetividade. Para obtenção dos resultados da pesquisa, organizamos os dados produzidos durante a pesquisa de campo em 3 fases,
requeridas na análise de conteúdo. A pré-análise, a exploração do material, tratamento dos resultados. Durante a pré-análise foram levantados e organizados os materiais produzidos durante a realização da pesquisa, os documentos obtidos junto à coordenação pedagógica da escola, os textos, transcrições resultantes das entrevistas e os registros organizados no diário de campo. Após a organização de dados, foi realizada a leitura flutuante do material e selecionados os indicadores que seriam utilizados para a elaboração das categorias. Durante a fase da exploração do material, a qual consiste em uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento do segundo gênero, os critérios previamente definidos. Foram construídas as operações de codificação, isto é, anotadas as frequências dos termos, palavras, frases, presentes no texto, recortadas e classificadas as unidades de referência, de acordo com os indicadores estabelecidos, eixo temas, a fim de que fossem agregadas as categorias simbólicas ou temáticas. Na etapa do tratamento de resultados, última fase da análise, foram deduzidas de maneira lógica as mensagens implícitas no texto, organizadas as categorias em quadros temáticos, processo que resultou na apresentação dos eixos a respeito do objetivo investigado e análise e interpretação dos resultados. Dessa forma, o terceiro momento da análise foram apresentados por meio de categorias temáticas as mensagens implícitas nas entrevistas e no diário de campo e a realização da descrição e interpretação dos resultados encontrados. Dados gerais, organização física e funcional da escola. Das 3 escolas existentes na terra indígena Maró, apresentamos a Escola Indígena Doce Borari, situada na aldeia Novo Lugar. Conforme o relato de Rodrigues, o início das atividades escolares na aldeia remete ao ano de 1982, quando os moradores conseguiram, junto à CEMED Santarém, a contratação de uma professora para ministrar aulas para os 29 alunos que compunham a primeira turma fechada na aldeia. Desde então, a Secretaria de Educação de Santarém passou a coordenar as atividades pedagógicas na escola, informando os conteúdos que deveriam ser tratados na instituição e encaminhando os professores para ministrar aulas. Geralmente, profissionais contratados com residência fixa em Santarém. Conforme verificamos no ano de 2019, na escola na aldeia Novo Lugar, era ofertado o atendimento educacional às turmas dos anos iniciais e finais da etapa do ensino fundamental no formato multisseriado. O funcionamento da escola ocorria durante a semana, dividido em 2 turnos. O turno matutino iniciava às 8 horas e finalizava às 12. O vespertino ocorria o período das 13h30 até as 17h30. As turmas estavam divididas com o segundo modo, uma turma multissérie do nível da educação infantil, pré-1, pré-2 e primeiro ano, totalizando 6 alunos. 2 turmas bissérie, nos anos iniciais do ensino fundamental, composta por alunos do segundo e terceiro ano, com 10 alunos, e outra turma onde estavam inclusos os alunos do quarto e quinto ano, com 9 alunos. No período matutino, agrupado em 4 turmas, havia uma turma da etapa da educação infantil e 3 dos anos iniciais do ensino fundamental, totalizando 125 alunos matriculados nas turmas desse período. Nos anos finais do ensino fundamental, havia 4 turmas. Uma turma do 6º ano, com 5 alunos, uma turma do 7º ano, com 2 alunos, uma turma do 8º ano, composta por 9 alunos, e uma turma do 9º ano, com 4 alunos, totalizando 20 alunos nas turmas dos anos finais do ensino fundamental. Tabela 1, alunos matriculados na escola Aldeia Novo Lugar em 2019. Ok.
Do ponto de vista da estrutura física, a escola funcionava em uma casa semelhante às demais residências dos indígenas construídas pelos próprios moradores. A escola estava localizada no centro da aldeia. Apresentava um formato retangular, uma construção de madeira coberta com telhas tipo brasilite. O piso em cimento queimado e as instalações elétricas precárias. Como se verifica na figura 1, a escola não apresentava construção em alvenaria. Era uma estrutura improvisada que gradativamente estava sendo construída pelos habitantes da aldeia. A escola era composta por 3 salas de aula. Uma área atrás que funcionava como um refeitório, uma secretaria e um banheiro externo. Erigido com material local, barro e madeira. Registra-se que, desde 2016, a prefeitura promete a construção da escola, mas até a pesquisa nada havia sido feito. A respeito desse elemento fundamental para o atendimento educacional na aldeia Novo Lugar, os indígenas explicavam que esta era uma das principais demandas apresentadas junto ao município. Contudo, a reivindicação era negligenciada pela Secretaria de Educação de Santarém, que fornecia somente a contratação de docentes e a merenda escolar para a instituição de ensino. O prédio escolar é uma demanda pela qual lutamos e almejamos, pois têm sido os próprios professores, pais, alunos, comunitários e lideranças que organizaram e constroem as salas de aula para atender os alunos por anos consecutivos. O quadro dos servidores municipais estava construído por 9 funcionários, uma diretora, uma pedagoga, ambos atuavam na coordenação das 3 escolas do território, uma educadora alimentar e 6 professores. No quadro docente, havia um professor responsável por ministrar as disciplinas diferenciadas, notório saber, língua indígena, Nhengatu. 5 professores que ministravam componentes curriculares previstos para a etapa do ensino fundamental. Conforme informações obtidas junto ao projeto político-pedagógico indígena, PPI, da escola, todos os professores atuantes na instituição apresentavam formação de licenciatura intercultural indígena, graduação que lhes capacitava a atuar em 3 áreas de conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas e sociais, linguagens e artes. O componente curricular de educação física na escola dos Borari era ministrado por 2 desses professores. Ambos eram indígenas do território, contudo, não apresentavam formação específica na área e ministravam todos os componentes curriculares nas turmas em que atuavam. O primeiro estava cursando licenciatura plena em Geografia, no curso de formação intercultural indígena ofertado pela Universidade do Estado do Pará. O professor atuava em uma turma bissérie e ministrava aulas de educação física para as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. O segundo era licenciado em Linguagens e Artes pela mesma instituição e ministrava aulas para as turmas dos anos finais do ensino fundamental. Ao lado da escola havia um espaço amplo, que os indígenas chamavam de campo, devido ao seu formato regular. E as marcações feitas no chão que delimitavam a área para a prática do futebol. Nesse espaço eram realizadas as aulas e as atividades relacionadas ao componente curricular de educação física. Contudo, além das práticas escolares, o campo era utilizado pelos indígenas para a realização da modalidade esportiva futebol, prática comumente realizada pelos indígenas nos períodos de lazer e nos finais de semana. Portanto, o espaço era área livre de acesso e interação social entre a comunidade escolar e os demais integrantes da aldeia. Embora fosse um local mais frequente para a realização das aulas de componente curricular, havia outros ambientes na aldeia em que ocasionalmente foram ministradas aulas, tais como o Rio Maró, onde eram organizadas algumas práticas cotidianas indígenas, pesca, banho no rio e a natação. E o Centro de Apoio da Terra Indígena Maró, situado em uma área central do território, onde ocorria anualmente o evento intitulado Semana da Vivência Interdisciplinar da Terra Indígena Maró. Nesse espaço eram organizadas atividades que envolviam conhecimento sobre a natureza, sobre a manutenção e a preservação do território, utilização de plantas medicinais e o artesanato. A educação física na escola da etnia Borari do Mará.
Pode-se afirmar que, a partir das observações realizadas no território no ano de 2019, que o desenvolvimento das aulas de educação física na escola indígena estava organizado da seguinte maneira: atividades referentes ao componente curricular ocorria unicamente às quintas-feiras e tinha duração de 1 hora e meia. Nesse dia era reunida todas as turmas da escola. E devido ao número relativamente pequeno de alunos matriculados na escola, a educação física era realizada a partir de uma divisão em 2 grandes grupos. As aulas no ano inicial do ensino fundamental ocorriam ao final do período matutino e das turmas nos anos finais eram realizadas ao final da tarde. Embora os professores não apresentassem formação específica na área de conhecimento, os docentes realizavam algumas atividades que haviam aprendido durante sua trajetória escolar. Afirmamos que havia, por parte dos profissionais, admirável empenho em organizar as práticas corporais que esses consideravam estarem relacionadas ao seu contexto cultural. Geralmente, os professores organizavam jogos e brincadeiras populares, algumas modalidades tradicionais e o futebol. Consistia na principal modalidade esportiva praticada tanto no momento de lazer quanto nas aulas de educação física. Observamos também que, nos dias letivos, eram realizadas algumas atividades do cotidiano que os indígenas consideravam estarem relacionadas ao conhecimento que deveria tratar a educação física em sua escola. Para melhor compreensão acerca dos conhecimentos que estavam sendo tratados nas aulas do componente curricular, apresentamos quadro abaixo os conteúdos e atividades, práticas corporais que eram desenvolvidas pelos atores na escola indígena Guarari. Eixo componente curricular de educação física subeixo. Conteúdos de ensino e conhecimentos tratados no componente curricular. O R significa unidade de referência, a qual se refere à unidade de texto. Trecho ou frase ou palavra mencionado pelos participantes da pesquisa que trata especificamente sobre o assunto analisado no quadro acima. As unidades de texto em negrito correspondem à parte principal da UR que expressa conhecimentos e conteúdos desenvolvidos nas aulas. O R da coordenação pedagógica. A gente parte primeiramente do conteúdo da educação física tentando relacionar as práticas indígenas, jogos e brincadeiras, a parte da dança, da música e tenta colocar não só os esportes, que o conteúdo programático nos exige que se ensine, mas tentando fazer de forma intercultural. Tem a parte da corporalidade, trabalho o movimento, a noção de espaço, a questão do próprio espaço cultural da aldeia. A gente trabalha os movimentos corporais, na parte voltada para a dança, para os cantos, a questão da espiritualidade. A gente realiza a subida na pacabeira, a peconha, que era justamente a competição realizada tanto por homem quanto por mulher. Tem a corrida com tora, ou arco e flecha, que se exercita o músculo fazendo a força, a canoagem. Unidade de referência dos docentes de educação física. Na maioria das vezes, a gente faz o futebol, mas assim é diferenciado. Tem aquela brincadeira do mata, que também utiliza a bola, e a gente inventa qualquer tipo de brincadeira. Tem também a brincadeira que a gente utiliza as nossas técnicas de caçada. A gente faz também o futebol. Mesmo que a gente não queira, mas tem que ter um futebol no final. O rolar, a gente rola na terra. Como eu sempre digo, a gente prepara o nosso corpo também até na dança. Tem, por exemplo, a brincadeiras de roda. Os meninos têm pouco de vergonha. Nós, como professores, tentamos tirar o medo, a vergonha, até mesmo aprender as músicas. Unidade de referência dos demais professores. Tudo é voltado para a nossa realidade. Brincadeiras de roda e também uma das práticas mais usadas é o arco e flecha aqui. Todo dia, no caso, quando estava tendo essa prática esportiva, tinha que ter para a criançada. Mas é assim, tudo é voltado para a nossa realidade. Brincadeira de roda e pira-pega.
cola, e também uma das práticas mais usadas é o arco e flecha, que no caso todo dia estava tendo essa prática esportiva. Tem as brincadeiras de roda, que eram cantadas com gestos, algumas na língua indígena, e tem também o arco e flecha peconha. Essa situação acontece nos Jogos Olímpicos. Unidade referencial das lideranças indígenas. Na sala de aula, o que é a educação física para nós? As nossas brincadeiras, a gente ensina o povo a cantar, o povo a dançar, acertar o passo. Para nós é um processo de educação física. Isso na sala de aula. Uma prática esportiva que a gente dominou, peconha. A gente usa como atividade esportiva. Tem competição. A gente faz a corrida de tora, que é uma sobrevivência para a vida, carregar peso, tanto que a criança já garante aquela força. A corrida de velocidade para saber qual é o mais veloz. Ideias centrais. Nas aulas de educação física, os conhecimentos tratados nas aulas de educação física envolviam atividades essencialmente relacionadas aos conteúdos jogos, brincadeiras, esporte e algumas práticas tradicionais indígenas. Segundo, o futebol consistia na principal modalidade esportiva desenvolvida pelos alunos e habitantes do território. Entretanto, outras modalidades como voleibol e handebol eram ocasionalmente realizadas, porém não eram organizadas enquanto conteúdo curricular. Ocorriam excepcionalmente no território. Foram identificados 3 conteúdos principais referentes às aulas de educação física na escola indígena do Borari. Jogos e brincadeiras, conteúdo que os indígenas intitulavam como brincadeiras indígenas ou brincadeiras tradicionais. Práticas corporais tradicionais e a modalidade esportiva futebol. O conteúdo jogos e brincadeiras destinava-se principalmente aos alunos das turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, e os atores escolares exemplificavam a realização desse conteúdo a partir do relato do desenvolvimento das brincadeiras populares nas aulas. Apesar de ser ampla a realização em diversos contextos, não são atividades essencialmente indígenas, pertencem ao conjunto de manifestação provenientes da sociedade nacional, e que para os Borari eram utilizados devido ao conhecimento dos professores que ministravam a disciplina, advindos do senso comum e da aceitação dos alunos na escola. Algumas atividades constantemente presenciadas relacionadas a esses conteúdos foram a bandeirinhas, cantigas de roda, o pular corda, manifestação da cultura de movimento que poderiam ser realizadas coletivamente durante as aulas e que, após o encerramento das atividades, o componente curricular ocorria de forma individual ou coletiva nos demais espaços sem intervenção dos docentes. Em um dos singulares documentos que proporcionaram a sistematização dos conteúdos da educação física escolar para os povos indígenas, o referencial curricular nacional para as escolas indígenas, de 1998, é afirmado que, na perspectiva da educação física, da educação escolar indígena, durante a organização dos conhecimentos, os indígenas devem associar os conhecimentos propostos para a etapa da educação básica aos saberes provenientes de sua etnia. Especificamente na educação física, deveriam ser incluídos conteúdos considerados mais atraentes aos indígenas. As atividades específicas do território, as brincadeiras e jogos da cultura popular que fazem parte do cotidiano dos alunos e se fazem presente no contexto comunitário regional. Observamos que os indígenas Borari possuíam conhecimento dessa perspectiva para a organização do componente curricular e que, em algum momento de sua formação e experiência profissional, compreenderam a importância de relacionar aspectos do cotidiano indígena durante a sistematização dos conhecimentos que deveriam ser tratados na educação física de sua escola. No estudo, que pode ser considerado um dos primeiros produtos no país acerca da temática abordada intitulada Educação Física na Escola Indígena, Limites e Possibilidades, Albuquerque afirma que a educação física no âmbito da educação escolar indígena apresenta as seguintes possibilidades: servir como elemento de releitura das práticas corporais da sociedade envolvente, como elemento de revitalização cultural e reforço da identidade.
Desta forma, constatamos que os indígenas estavam introduzindo algumas atividades pertencentes ao contexto relacionadas ao seu contexto social, os quais serão chamados essa pesquisa de práticas corporais tradicionais, devido à sua inserção enquanto conteúdo da educação física escolar no território. Grupo 2003 explica que as práticas corporais consideradas pelos indígenas como tradicionais são as manifestações culturais dos povos indígenas que fazem parte de seus rituais, geralmente praticados como forma de celebração, durante o reencontro de etnias, eventos nos quais tem-se a preocupação com resultados de performance. Daí tem-se a realização dos jogos tradicionais indígenas e das modalidades pertencentes ao seu cotidiano. Corridas, arremesso, arco e flecha, lutas e outros. Salvo a modalidade esportiva futebol. Enquanto manifestação da cultura ocidental, está muito presente no cotidiano dos povos indígenas e já figura como prática corporal essencial ao universo das etnias brasileiras. No território dos Borari do Maró, observamos a realização de algumas dessas práticas corporais consideradas tradicionais: a corrida de velocidade, a realização do arco e flecha, o arremesso de lança e de peso, a prática da natação, a corrida com toda a subida em peçonha, atividades físicas pertencentes ao seu contexto e que foram introduzidas nas aulas do componente curricular. Enquanto conteúdo da educação física escolar do Borari, o arremesso de lança era realizado simplesmente como atividade física que exigia duas capacidades físicas, força e agilidade, para a execução do movimento correto, não havendo, nesse caso, outra forma de trato do conhecimento desta modalidade, senão a exigência da execução correta e realização em formato de competição entre os alunos indígenas. Esta pode ser considerada uma modalidade tradicional pelos Borari, como conteúdo de sua educação física. Era organizada sem definição de critérios específicos para a execução da prática e poderia ser realizada tanto por homens quanto pelas mulheres, no formato de disputa entre duplas. As práticas corporais tradicionais geralmente eram realizadas com os alunos das turmas dos anos finais do ensino fundamental devido às exigências físicas requeridas para a realização das competições e atividades propostas, como, por exemplo, cita a prática da subida em peçonha, uma atividade cotidiana dos territórios indígenas que consistia no ato de escalar palmeira, açaizeiro ou bacabeira, com o tecido resistente entre os pés, objetivando alcançar o seu topo para a retirada do fruto. Dentre as capacidades físicas exigidas para a realização da subida em peçonha, equilíbrio e agilidade são primordiais para que o indivíduo alcance o topo da palmeira. Além dessas, resistência e força são necessárias para que, com o auxílio de um terçado, ferramenta utilizada para cortar e perfurar, também chamada de facão em outras localidades, os cachos eram retirados da palmeira, colocados nas costas e seja realizada a descida sem haver desperdício dos frutos. Conforme relato de um dos professores do território, mediante a realização dessa atividade cotidiana no território dos Borari, a subida em peçonha configurou-se como uma importante modalidade tradicional desenvolvida na terra indígena Maró. Consequentemente, foi introduzida nas aulas de educação física e consolidada no ano de 2016 como modalidade esportiva em um importante evento indígena na região, o primeiro Jogos Indígenas do Baixo Tapajós. Uma atividade que é realizada pela escola tornou-se em 2016 uma modalidade dos Jogos Indígenas do Baixo Tapajós. Para nossa alegria, saiu do Maró essa modalidade. A subida no açaizeiro. Lá no Maró, a gente realizava a subida na bacabeira, subida em peçonha, que era justamente a competição realizada tanto por homens quanto por mulheres. O ato de subir e descer da bacabeira, o vencedor, quem levasse o menor tempo para fazer esse percurso. No relato acima é aprendida a importância que a prática da subida em peçonha tem para os indígenas da região, uma atividade primordial que é realizada no contexto regional e que, mediante a
compreensão e relevância da sua realização, os Guarani a transformaram em modalidade tradicional. A importância dessa prática é a tamanha na região que foi incluída na modalidade nos jogos mencionados que envolveram todo o Baixo Tapajós. O ato de correr propriamente dito era realizado em vários momentos na aldeia. Essa prática era necessária em atividades cotidianas do território. Em uma caçada na floresta, durante um percurso de longa distância, ou para o acesso a outra aldeia. Portanto, era uma prática essencial ao modo de vida no território. Devido ao fato de não haver outras alternativas de transporte, com exceção raras bicicletas e algumas embarcações de madeiras, barcos e canoas. Mediante a realização dessa atividade física, cotidiana e necessária para a sobrevivência no território, os Guarani introduziram algumas práticas relacionadas às corridas enquanto conhecimentos do componente curricular. Incluso as formas de práticas corporais tradicionais, eram realizadas algumas competições às aulas, tais como a corrida de 100 metros, a corrida contora e a corrida ao redor do campo, semelhante à corrida de 2 minutos, organizada em formato de teste físico militar, o teste Cooper. A realização da corrida de 100 metros havia uma disputa entre meninos e meninas da mesma faixa etária, entre 7 e 10 anos, que competiam sem número determinado de participantes visando alcançar o melhor desempenho, chegar em primeiro lugar no local delimitado pelos professores. O terceiro conteúdo é organizado na educação física, tratava-se da modalidade esportiva de futebol muito praticada e valorizada. O futebol era vislumbrado diariamente, tanto nas aulas quanto ao entardecer por praticamente todos os integrantes da aldeia, exceto alguns idosos. No que tange à inserção desse conteúdo, destacamos a tese denominada Etnodesporto Indígena, contribuições à antropologia social a partir da experiência entre os Caigangue, defendida por Faz Haber, 2006. Nesse estudo, o autor conceitua o que chamou de etnodesporto, partindo do reconhecimento de identidade corporal e identidade do desporto e o espaço central que o futebol assume nas relações sociais estabelecidas pelos Caigangue. O esporte conhecido mundialmente, e conforme afirma Faz Haber, a modalidade esportiva ocidental mais praticada entre os indígenas no Brasil, na aldeia Novo Lugar, o futebol era realizado em todas as turmas da etapa do ensino fundamental, além de ser elemento fundamental para as práticas de lazer dos demais integrantes do território, os quais se reuniam no campo para acompanhar a realização das modalidades ao entardecer. É importante ressaltar que, durante sua prática, o futebol poderia ocorrer em times mistos, dependendo da quantidade diária de participantes da modalidade. Geralmente eram organizadas 2 equipes compostas por alunos. Entre crianças e adolescentes eram praticadas modalidades com algumas alterações das regras oficiais, que eram aplicadas tanto nas atividades escolares quanto nos momentos de lazer. Há alguns anos, algumas definições organizadas pelos praticantes da modalidade resultaram na regra de que nenhum jogador poderia falar a palavra antigamente durante a execução da partida, sob a pena de ser expulso durante 2 minutos. Outras alterações importantes durante a sua prática foram introduzidas como a realização do arremesso lateral, retorno de bola ao campo e o tiro de meta, enquanto quando o goleiro lança a bola para o centro, ambos poderiam ser realizados com os pés ou com as mãos, ficando a critério do jogador. Nas regras oficiais da modalidade esportiva, no campo, o arremesso lateral é realizado somente com as mãos e o tiro de meta somente com os pés, sugerindo indícios de uma das adaptações das regras desse esporte à adequação dos escolares na terra indígena Mará. As 2 alterações na regra do esporte eram válidas tanto nas aulas de educação física quanto nas práticas extraescolares, e ainda que de modo incipiente pode-se afirmar que tais alterações das regras eram fundamentais para a elaboração das novas formas de organização e realização da prática esportiva na aldeia. As modalidades esportivas voleibol e handebol foram mencionadas pelos atores escolares. Durante a produção dos dados, é somente um fragmento do relato de um professor entrevistado. Contudo, não observamos a realização dessas 2 outras modalidades relacionadas ao conteúdo dos esportes. Uma provável explicação para a ausência das modalidades citadas pode ser a falta de materiais
e recursos adequados para sua realização, tendo em vista que tanto o voleibol quanto o handebol exigem recursos materiais específicos, bolas diferentes, redes e quadra demarcada, infraestrutura básica que os indígenas não possuíam. Outra ocorrência que poderia contribuir para a não existência dessa modalidade constava no relato de um professor que ministrava as aulas do componente curricular, o qual afirmava a ausência de conhecimento em relação ao esporte e a necessidade de buscar materiais online nas raras ocasiões que obteve acesso à internet, às quais buscou informação a respeito da organização das regras específicas da modalidade especializada. A gente vai pegando o que a gente vai baixando da internet, ou a gente manda imprimir em algum cyber. Eu queria ter uma apostila para a gente ter embasamento do que é regra do futebol. Quais são as regras do vôlei? A gente vai trazendo para eles, mas assim mesmo de ter um curso específico na área, não tem. E era para ter, né? Porque a gente trabalha com criança, mas todo esse tempo que eu estou trabalhando, nunca teve. Na afirmação de um dos professores responsáveis pelas aulas de educação física, relatava as dificuldades que enfrentavam para... Na afirmação de um dos professores responsáveis pelas aulas de educação física, relatava dificuldades que encontrava para desenvolver os materiais esportivos que não fossem o futebol. Assim sendo, podemos afirmar que havia uma única modalidade esportiva realizada no território e nas aulas de educação física, uma das práticas culturais mais frequentes entre os povos indígenas, devido à não exigência de materiais de maior poder aquisitivo, senão a existência de um espaço amplo ou campo e uma bola para a modalidade esportiva. Mediante a inexistência de um plano de ensino do componente curricular, era organizado pelos docentes algumas estratégias e métodos para a realização dos conteúdos da disciplina escolar que ocorriam no ambiente escolar, na sala de aula e no campo, mas que poderiam ocorrer em locais externos à instituição, tais como no Centro de Apoio, no Rio Maró e no Roçado. Verificamos também que os professores não definiam anteriormente os conteúdos e metodologias de ensino que seriam realizados nas aulas, as quais também poderiam tão somente atender às vontades e aspirações dos alunos. Contudo, um elemento positivo durante a realização das atividades relacionadas à educação física era a realização da roda de conversa com todos os alunos para que fosse iniciada a aula. Momento em que todos os alunos eram reunidos, em seguida eram separados em duas grandes equipes. A partir de uma classificação por estatura, os alunos mais altos eram separados dos alunos mais baixos. E assim eram iniciadas as atividades divididas em dois momentos. Do primeiro participavam os alunos do grupo A, no momento em que era desenvolvido com o grupo Jogos e Brincadeiras propostos pelo professor e ou escolhido pelos alunos. No segundo momento, as atividades eram destinadas ao grupo B, as quais realizavam a modalidade esportiva do futebol e algumas práticas tradicionais. Outro elemento observado durante a realização das aulas era que os professores do componente curricular e coordenação pedagógica estavam utilizando o horário das aulas para a realização das atividades físicas ou práticas extraescolares, que eles introduziram enquanto atividades cotidianas de sua cultura. Nessas atividades cotidianas eram realizadas práticas corriqueiras relacionadas ao cotidiano indígena, que necessariamente não estavam associados aos conteúdos previstos, às categorias inerentes à disciplina de educação física. Contudo, era realizado enquanto as atividades físicas necessárias à sobrevivência do território que os Barueri estavam incluídos no componente curricular. A necessidade de inclusão das práticas corriqueiras, enquanto conhecimentos inerentes ao componente curricular, é que é destaque na pesquisa de Anastácio Neto. O autor que buscou investigar e compreender o processo de ensino-aprendizagem produzido pela Educação Física em uma escola indígena situada em Mato Grosso do Sul. Após a excursão na realidade escolar, o autor evidencia a limitação da educação escolar indígena no que concerne a sua estruturação curricular e organizacional, devido ao processo recente de implementação da escola indígena em relação ao componente curricular. Afirma que não há uma sistematização de conhecimentos da área na prática pedagógica
Após incursão na realidade escolar, o autor evidencia a limitação da educação escolar indígena no que concerne à sua estruturação curricular e organizacional. Devido ao processo recente de implementação da escola indígena, e em relação ao componente curricular, afirma que não há uma sistematização dos conhecimentos da área na prática pedagógica e ressalta a importância de uma proposta de educação física intercultural voltada para a formação social do aluno que possibilite a construção de sua personalidade e possa fortalecer sua identidade cultural. Apresentamos o quadro abaixo com todas as atividades ou práticas corporais realizadas nas aulas de educação física e de suas divisões nas categorias de ensino do componente curricular. Brincadeiras e jogos: bandeirinha, pular corda, cabo de guerra humano, queimada. Práticas corporais tradicionais: arco e flecha, subida em peconha, corrida de 100 metros, arremesso da lança. Modalidades esportivas: futebol, handebol e voleibol. Cantigas de rodas, danças rituais, corrida com tora, canoagem e natação. Verifica-se no quadro acima que três categorias ou conteúdos de ensino e aprendizagem pelos pobres na escola indígena e as diversas atividades, brincadeiras ou práticas corporais tradicionais que estavam sendo desenvolvidas nas aulas. Essa classificação em três grandes categorias representa significativo esforço dos indígenas para sistematizar o conhecimento referente ao componente curricular de acordo com o conhecimento que possui a respeito da educação física e avalia a tentativa de introduzir práticas corporais tradicionais referentes à sua realidade em sua instituição de ensino. No entanto, a organização das atividades relacionadas ao componente curricular e a inserção das práticas corporais tradicionais em sua proposta perpassava um lento processo de implementação devido às dificuldades enfrentadas pelos professores. Como destacamos anteriormente, todas as atividades realizadas em torno da educação física decorriam das raras experiências obtidas junto ao curso de formação intercultural indígena, no qual todos os docentes indígenas apresentavam a formação no nível superior. Contudo, nenhum professor do território apresentava formação específica para ministrar aulas do componente curricular. Sendo assim, a organização do componente curricular se dava mediante a uma prática pedagógica incipiente, restrita à organização de atividades físicas e brincadeiras sem quaisquer orientações didático-pedagógicas e qualquer fundamentação teórica fornecida pela Secretaria Municipal de Educação do município de Santarém. Portanto, no que diz respeito ao planejamento e organização das aulas de educação física na escola Borari, na aldeia Novo Lugar, é correto afirmar que haviam dois grandes desafios para a sistematização dos conhecimentos relativos ao componente curricular. A ausência de formação continuada do profissional atuante na área de conhecimento estudado e a presença do professor licenciado em educação física. Considerações finais. Esse trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvida sobre a temática da educação física e a educação escolar indígena. A pesquisa foi realizada na Escola Borari da aldeia Novo Lugar da Terra Indígena Manaus, situada na região do rio Arapuins, no município de Santarém. Durante a concretização desse estudo, destacamos que, para a implementação de uma proposta pedagógica eficiente do seu território, os indígenas Borari passaram a estruturar o PPI da escola indígena e introduzir alguns conhecimentos sobre a realidade em suas atividades escolares. Circunstância que ocasionou modificações do componente curricular e a inserção de práticas corporais tradicionais como conteúdo de ensino da educação física. As modificações organizadas pelos Borari em sua instituição escolar implicaram na reorganização do componente curricular de educação física, que passou a ser dividida mediante a sistematização de três conteúdos de ensino: jogos, brincadeiras, práticas corporais tradicionais e a modalidade esportiva futebol. Essa categoria, no entanto, eram condicionados à realização de meras atividades físicas sem a devida fundamentação teórica e ultrapassavam inúmeros desafios, devido sobretudo à inexistência do professor licenciado em educação física e à necessidade de orientações didáticas e pedagógicas que deveriam ser fornecidas pela Secretaria de Educação de Santarém. As dificuldades enfrentadas pelos Borari no âmbito do componente curricular não necessariamente eram restritas à disciplina escolar. Foram diagnosticadas exclusivamente na terra indígena de Manaus mediante a realização desse estudo sobre educação escolar,
mas que, de certa forma, representavam todo um contexto de desafios enfrentados pelas escolas inclusas na categoria escola indígena do município de Santarém. Sendo assim, é possível inferir que os desafios enfrentados pelo Borari demonstram parte da realidade vivenciada pelas demais escolas indígenas da região, que ainda caminham a passos lentos para a efetivação de uma educação escolar que atenda às demandas de cada território. Para o componente curricular investigado, a realidade tende ainda a ser mais desafiadora devido à ausência de profissionais licenciados na área e à falta de formação continuada aos profissionais que atuam nas escolas indígenas da região. Finish.